Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar sobre o estudo das soluções, aquelas misturas homogêneas formadas por um soluto e um solvente. E para a gente começar essa aula, eu faço uma pergunta. Você acha que é possível dissolver o quanto de sal eu quiser num copo de água? Bom, na aula de hoje eu vou te ajudar a explicar um pouco melhor sobre como encontrar a resposta para isso. A gente sabe que podem existir 3 tipos diferentes de soluções. As soluções sólidas, que um caso é o latão, por exemplo, que é a mistura entre cobre e zinco, muito utilizado para fazer instrumentos musicais por conta da sua maleabilidade e tudo mais. A gente tem também as soluções líquidas, que é o caso da mistura de água com sal, água com álcool e por aí vai. Agora, as misturas gasosas são aquelas como, por exemplo, o ar atmosférico, em que são formadas apenas por gases. Agora, voltando para a pergunta do início da aula, como é possível saber quanto eu posso dissolver de um composto em água? Bom, existe um conceito que é o conceito da solubilidade, que é justamente a quantidade máxima de uma substância que eu posso dissolver em água. No caso aqui, a gente tem o exemplo do cloreto de sódio, o sal de cozinha, que a 20 graus Celsius apresenta uma solubilidade de 36 gramas de sal para cada 100 gramas de água. Em outras palavras, a gente pode dizer que a essa temperatura eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de água. Então, se eu aumento o volume de água, eu posso aumentar sim a quantidade de sal dissolvido. Mas essa quantidade não é infinita, existe um valor permitido. E a gente vai ver também que a temperatura acaba definindo a solubilidade dos compostos. Como a gente pode ver nesse gráfico, a solubilidade de um composto depende da temperatura que o sistema se encontra. De uma forma geral, quanto maior a temperatura, maior será a solubilidade de um composto, como a gente pode ver nos casos especificados aqui neste gráfico. Uma outra forma de classificar soluções é quanto à sua saturação, ou seja, se a solução está saturada, insaturada ou supersaturada. A solução insaturada é aquela em que eu dissolvi menos soluto do que era permitido, segundo a solubilidade. A solução saturada é aquela que eu dissolvi o quanto era permitido exatamente, ou se eu tentei dissolver mais do que eu podia. Quando eu tento dissolver mais do que eu podia e eu não consigo, fica no fundo um restinho sem dissolver. É aquele fundinho de açúcar que fica no café. A gente chama aquilo de corpo de fundo. E por fim, a gente tem as soluções supersaturadas, que é um caso específico em que o aumento de temperatura permite dissolver mais do que era possível naquela situação. Para a gente ver se você entendeu essa aula de hoje, vamos ver se analisando esse gráfico você é capaz de responder a seguinte pergunta. Como a gente pode classificar uma solução que é feita por 50 gramas de cloreto de sódio, o NaCl, e 100 gramas de água a 60 graus Celsius? O primeiro passo aqui é encontrar 60 graus Celsius no gráfico e rebater esse valor para encontrar a solubilidade a essa temperatura. Analisando aqui, a gente pode ver que nessa temperatura eu consigo dissolver apenas 40 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de água. Então, se eu tentei dissolver 50, eu não vou conseguir dissolver esses 50 gramas. 10 gramas ficarão sem se dissolver. Portanto, essa solução será uma solução saturada, porém vai sobrar corpo de fundo ao final do sistema. Então, a gente classifica ela como saturada com corpo de fundo.